Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live para você aprender muito conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Hoje eu quero falar com você sobre triglicérides alterado. Essa foi a pergunta de uma pessoa que me acompanha, que pediu para que eu desse algumas dicas de como melhorar o triglicérides dela. Ela está com triglicérides em nível 400. E ela precisa melhorar isso, porque isso é uma coisa séria, é uma coisa complicada e que não pode descuidar, tá? Então, por isso, o tema da nossa live de hoje é sobre triglicérides alterado. Se você conhece alguém que está com triglicérides alterado, compartilhe essa live com essa pessoa. Essa pessoa precisa aprender o que ela deve fazer para melhorar esse nível de triglicérides alterado. Isso é perigoso e ela não pode simplesmente ignorar isso e não dar bola. Ela precisa fazer o tratamento correto, adequado, para adequar esse nível de triglicérides, tá? Se você está vendo essa live pela primeira vez, eu quero me apresentar para você. O meu nome é Marília Canavês, eu sou nutricionista e sou especialista em emagrecimento há 11 anos. A minha missão na nutrição é te ajudar a emagrecer, te ajudar a conquistar o emagrecimento perfeito. Fazendo isso de uma forma leve, de uma forma gostosa, sem que o emagrecimento seja um peso para você. Então, se o seu objetivo é emagrecer, me acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre emagrecimento de uma forma mais consciente, de uma forma mais leve, de uma forma muito mais gostosa, tá? Vou abrir aqui os meus slides para te passar tudo certinho sobre como melhorar quadro de triglicérides alterado. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu só passar aqui. Triglicérides, para quem não conhece, para quem não sabe o que é, eu acredito que essa imagem que eu coloquei aí, ó, tá ilustrando muito bem. Já está explicando muito bem o que é o triglicérides. Ele é um tipo de gordura presente no nosso sangue. Nessa foto, olha a quantidade de alimentos gordurosos que está aí dentro do nosso vaso sanguíneo, atrapalhando até a passagem do fluxo sanguíneo corretamente, tá? Então, triglicérides é um tipo de gordura presente no nosso organismo, especificamente no nosso sangue. E esse triglicérides, ele não pode estar com um nível muito elevado, viu, gente? Se ele tiver com um nível muito elevado, ele pode trazer várias complicações para a nossa saúde, para o nosso organismo. O triglicérides, quando você vai lá no laboratório, colhe o exame e depois recebe o resultado, você faz esse exame em jejum, tá? A colheita do sangue é feito em jejum. E quando você recebe o resultado, ele não pode estar com nível acima de 150. Se ele estiver acima de 150, ele já está com um nível elevado. Ele já está alterado. Então, você tem que se informar, tem que conhecer para você se cuidar. Você precisa ter uma alimentação legal. Eu vou falar para vocês algumas estratégias para vocês conseguirem controlar esse triglicérides direitinho. Então, fique comigo até o finalzinho dessa live. Fique que você vai aprender tudo direitinho. E aqui no YouTube eu sempre coloco tudo muito explicadinho. Por quê? Porque eu não quero desculpa. Eu quero que você saia daqui aprendendo tudo direitinho. Eu dou praticamente uma aula aqui. Então, nessa figura que você está vendo aqui, ó, já dá para ver um nível de triglicérides também dentro desse vaso sanguíneo.
O triglicérides dessa figura é a parte amarelinha que está localizado ali dentro desse vaso sanguíneo, tá? Então, atenção, cuidado. Realizou o exame de sangue e viu que o nível do seu triglicérides deu acima de 150, já é um nível elevado. Já é um nível para você ter uma atenção sobre a sua saúde. Geralmente você fica pensando assim, ai Marília, mas eu não sinto nada, não tenho nada, não preciso nem fazer exame, né? Só que muitas e muitas vezes esse triglicérides, ele vem de uma forma silenciosa. Ele não tem nenhum sinal, nenhum sintoma e você não sente nada mesmo. Por isso que é interessante você investigar, fazer os seus exames de sangue pelo menos uma vez por ano. Se você não apresenta nada, se apresenta às vezes, o seu médico vai te pedir num período menor, tá? Eu tô aqui só te orientando em relação a triglicérides, mas quem pede isso tudo para investigar e para te medicar, se necessário, é o seu médico. Por isso que é de extrema importância fazer o acompanhamento médico certinho, fazer os seus exames de uma forma periódica, correta e não deixar muito tempo, porque imagina se ele está alterado agora, igual dessa pessoa que me acompanha que está a 400 já. Ela não percebeu, começou a fazer, continuou, né, fazendo tudo errado, continuou fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. A hora que ela vai realizar o exame, já não está mais em 400. Já está mais elevado ainda. E aí, o perigo é ainda maior. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides o porquê que não pode estar tão elevado. Qual é o perigo disso? Então, se você pensa que por não sentir nada, não precisa realizar exames, porque você acha que não tem nada, você pode estar enganado. Então, você tem que se cuidar sim, e tem que fazer exames com frequência sim, para ver como está a sua saúde. É importante, tá? Como existem também riscos de problemas cardiovasculares quando o seu triglicérides está alterado, pode acontecer a obstrução dos vasos sanguíneos. E aí sim você sente alguma coisa. Aí você pode sentir tontura, aí você pode sentir dor no peito, o derrame, que é o AVC. Olha como que o negócio é sério. Olha como que é grave e às vezes por não saber, por não conhecer, simplesmente acaba passando e você deixa para lá. Viu que o negócio estava alterado e acaba deixando para lá. Mas com isso você pode ter até um infarto. É sério, gente. Tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde. Então, quando ele acontece de querer obstruir ou obstruir algum vaso sanguíneo, você pode sim ter alguns sintomas. Então, não espere chegar nos sintomas para você se cuidar, para você fazer um exame de sangue, para você visitar o seu médico e tomar uma providência sobre isso, tá? A maioria das pessoas que eu atendo, que eu acompanho, não sentiam absolutamente nada. Uma vez eu atendi um moço que ele chegou com um exame extremamente alto. A hora que eu olhei, eu falei, você não estava sentindo nada? Ele falou, absolutamente nada. Não imaginava que estava nessas condições, nessa altura. Porque não sentia nada, vida normal, e a hora que ele fez o exame, o nível parece que estava mais de 600, estava bem alto mesmo. E é bem perigoso. Aí eu fui explicar para ele o que é o triglicérides alterado, o que pode acontecer, aonde que essa gordurinha que não é bem-vinda pelo nosso organismo para. Aí que ele entendeu, tomou ciência da situação e resolveu que ele ia se cuidar sim, porque ele entendeu que é importante ter esse cuidado sim, tá? Vou explicar para vocês lá na frente. Só para vocês entenderem direitinho, eu peguei aqui uma imagem para vocês verem um vaso sanguíneo, primeira imagem lá de cima, para vocês verem um vaso sanguíneo limpinho.
tá limpinho, não tem triglicérides, não tem gordurinhas paradas, localizadas ali. O fluxo sanguíneo ocorre de uma forma perfeita. Essa primeira imagem que tem uma setinha na de cima, tá? Na segunda imagem, nessa segunda fotografia, já é um vaso sanguíneo que tem triglicérides localizado ali, e não é pouco. Vocês viram que ainda tem uma passagem para o fluxo sanguíneo, mas é uma passagem estreita, não é muito. É um vaso sanguíneo com uma quantidade legal de triglicérides localizado, e essa pessoa já tem uma certa dificuldade de locomoção desse fluxo sanguíneo. Na imagem de número 3, é um vaso sanguíneo já assim, a ponto da pessoa ter alguma coisa. A ponto da pessoa ter algum sintoma. Sentir o sintoma, o negócio já é grave, tá? Por quê? O triglicérides, ele foi parando ali, foi ficando localizado ali, paradinho, e a passagem do fluxo sanguíneo está praticamente impedida. Pode ser que ele ainda passe ali, mas de uma forma muito complicada, muito difícil. Isso não pode acontecer, isso é sério. É aí que acontece da pessoa ter um derrame, um AVC, um infarto, e muitas vezes achava que estava bem, que estava com a saúde ok, não sentia nada mesmo, vida normal, não visitava o médico, não se cuidava, porque quem se cuida dificilmente pode ter o triglicérides alterado, dificilmente, tá? Se você se cuida, dificilmente você vai ter o seu triglicérides alterado. Então, é por isso que é importante você sempre estar atenta à sua saúde, para que você evite problemas seríssimos, porque realmente é seríssimo. Ter um AVC é seríssimo, ter um infarto é seríssimo. Meu pai morreu de infarto, gente. Meu pai tinha Chagas, para ele totalmente controlado, ele tomava o medicamento certinho. Meu pai tinha 33 anos. E um dia ele acordou passando mal, marcou o médico, foi ao médico não, na verdade ele acordou passando mal, ele marcou o médico para 3 horas da tarde, ele morreu 1 hora da tarde, às 13 horas. Só que meu pai tinha doença de Chagas. Então eu acho assim, de extrema importância você se cuidar, você não precisa morrer tão novo assim, tá? Não tô colocando a morte aí na vida de ninguém, não, mas se cuidem, porque vocês não precisam abandonar família, marido, filhos novos por falta de cuidados com a sua saúde, com a sua alimentação. No caso do meu pai foi porque ele tinha doença de Chagas, minha avó teve, meu pai teve e um tio meu também teve. Meu pai e meu tio faleceram super jovens. Mas se não é por conta disso, decorrente disso, você pode se cuidar porque você não precisa ter isso, tá? Abandone essas coisas que são ruins, essas patologias que não acrescentam nada na sua vida. Não acrescentam e tiram, né? Podem até tirar a sua vida. Esse fator do triglicérides alterado ser bem prejudicial para a sua saúde, ele pode se agravar ainda mais quando o seu LDL. Quem aí já ouviu falar em LDL? Nós temos LDL e HDL. O LDL é um colesterol que é ruim no nosso organismo. Nós temos uma quantidade dele, todo mundo tem. E nós temos o HDL, tá? Que também todo mundo tem uma quantidade dele. Quando o LDL está alterado, está muito elevado, os problemas relacionados ao triglicérides se agravam ainda mais. Coloquei aqui também 3 figurinhas para vocês conseguirem identificar muito bem essa questão do que é alterado, o que é elevado. Na primeira imagem, primeira bolinha aí, ó, primeira imagem,
É uma pessoa que tem uma quantidade de colesterol ruim, normal. Por quê? Você vai falar assim, ah, mas tem umas bolinhas ali. Tem, todo mundo tem. Uma quantidade tem no nosso organismo e é normal. Segunda pessoa, segunda bolinha, é uma pessoa também que tem uma quantidade de LDL que ainda é considerado normal. Por mais que você enxergue muitas bolinhas já no círculo número 2, muitas bolinhas amarelas, que às vezes até te assusta, ainda é considerado normal. Agora, a bolinha de número 3, o círculo de número 3, você vê vários pontinhos amarelo. Ela é quase toda preenchida com pontinhos amarelos. Isso é um nível elevado de LDL, de colesterol ruim no seu corpo. Então, quando o seu médico te falar assim, fulana, o seu colesterol ruim está alterado, você já consegue identificar como que isso está dentro do seu organismo. Você já consegue identificar que o elevado é elevado mesmo. Tem uma quantidade muito grande. Ele não falou isso só para te assustar. Não é imagem 1 nem imagem 2, é imagem 3. É muito mesmo. E a junção deixa eu só tirar aqui. A junção do triglicérides alterado e o colesterol ruim alterado é muito perigoso para a sua saúde. Perigosíssimo. Por isso que você tem que se conhecer, por isso que você tem que entender, por isso que eu sempre trago aqui bons conteúdos para você conseguir visualizar direitinho, para você conseguir aprender e para você estar atenta a tudo. Ouvi falar isso? Não, já vou me cuidar. Eu sei que a providência que eu tenho que tomar é essa e eu vou tomar essa providência. Eu não vou deixar o negócio a Deus dará. Eu vou me cuidar mesmo, porque eu sei que existe uma solução. É possível. E você vai ver que essa solução é mais simples do que você imagina. Não precisa ficar gastando rios e rios de dinheiro com medicamento. Você consegue controlar isso com a sua alimentação e eu vou te falar lá na frente. Então você tem que conhecer sobre esse assunto. É por isso que eu te trago sempre bons conteúdos. Como eu já falei para vocês, o diagnóstico ele é realizado através de exame de sangue. Você tem que ir ao laboratório em jejum, fazer teu jejum certinho. E é importante adotar alguns hábitos para te ajudar a diminuir a quantidade dessa gordura que em excesso ela é maléfica ao nosso corpo. Então o diagnóstico é muito simples, muito fácil, é só ir ao médico, ele vai te pedir um exame de sangue e no exame de sangue ele mesmo vai te falar ou você mesmo vai conseguir identificar se está alterado. O que causa o triglicérides alterado no nosso organismo? O que altera ele? Primeiro fator que altera ele, o excesso de carboidratos, como massas, açúcares, muita bebida alcoólica. Então, se você é uma pessoa que foi no médico, teu médico te falou assim, Marília, o seu triglicérides deu alterado, e você pensou assim, a Marília, nutricionista, me falou que o que altera o triglicérides é o consumo excessivo de carboidrato. Nossa, eu faço 2 montanhas de arroz. Então, você já identificou o seu problema aí. É o excesso do carboidrato, principalmente carboidrato simples, que pode alterar o triglicérides. Ou melhor, deixa eu só corrigir, é o excesso de carboidrato, principalmente carboidrato simples, que altera o seu triglicérides. Você vai entender o porquê. A falta de atividade física também contribui para elevar esse nível de triglicérides dentro da tua corrente sanguínea. E por último, o fator genético. Por isso que eu falei que se você se cuidar direitinho, se você se alimentar direitinho, dificilmente você vai ter um triglicérides alterado. Acontece, Marília, de ser desenvolvido de acordo com o fator genético? Minha mãe tem, meu pai tem, eu também tenho. Acontece, mas é raríssimo isso. Sua mãe pode ter o triglicérides alterado, seu pai pode ter o triglicérides alterado. Se você se cuidar, se você cuidar da sua alimentação,
você não tem o triglicérides alterado, tá? A não ser que seja um fator genético forte ali, tá? Que acontece muito pouco, com uma frequência baixíssima. O principal mesmo é o consumo excessivo de carboidrato. Essa é a principal causa. É a causa que eu sempre bato em cima, é a causa que eu sei que tem que ter tratamento em cima disso para você conseguir ter uma melhora muito grande nesse quadro de triglicérides alterado. Então, para você diminuir os níveis de triglicérides dentro dos seus vasos sanguíneos, do seu corpo, você precisa praticar atividade física regularmente, todos os dias. Não é assim, e uma vez por semana eu vou fazer exercício. Não, regularmente você precisa praticar exercício físico. Evitar ao máximo possível o consumo de bebida alcoólica. Diminuir também o máximo possível açúcar, inclusive os açúcares das frutas e de suco de frutas, tá? Porque às vezes você pensa assim, fruta é natural, eu posso consumir à vontade, o suco de fruta é natural, eu posso consumir à vontade. Não pode. Por que não pode? Porque tem a frutose, né? Tem a frutose, que é o açúcar da fruta, e que de qualquer forma você precisa tirar esse açúcar dentro da tua corrente sanguínea. Se você não tirar, você não diminui o nível de triglicérides. E existem vários alimentos que contêm açúcar de uma forma disfarçada. Então amanhã mesmo eu vou fazer um post de todos os tipos de açúcares que existe, que a indústria coloca disfarçado naquele alimento, para você olhar lá e falar assim, eu aprendi isso com a Marília, maltodextrina é açúcar. Pode estar escrito na embalagem que não contém açúcar. Se eu olhar no rótulo e tiver maltodextrina, eu sei que eu vou evitar aquele alimento, porque contém açúcar e eu preciso reduzir ao máximo esse nível de açúcar do meu corpo, do meu sangue, para eu melhorar o meu nível de triglicérides alterado. Então, amanhã eu vou fazer um post, vou fazer um carrossel para vocês e colocar no Instagram com todos os tipos de açúcares para vocês conhecerem, tá? Quem está assistindo no gravado, corra e dê uma olhada lá nesse postzinho com todos os tipos de açúcar que vive escondido por dentro das embalagens, tá? Só voltando aqui. Diminua o consumo de açúcar. O açúcar, todo açúcar que ele não é utilizado pelas nossas células, ele é acumulado de alguma forma no nosso organismo. Então, o que ele vira? Se ele não é utilizado pelas nossas células, se ele precisa ser acumulado, ele vira triglicérides. Então, abandone. Por isso que eu bato em cima do açúcar. Por quê? O açúcar é o que a mulherada mais gosta, é viciante, você sente um prazer muito grande com ela. Então você gosta, você come mesmo doce, alimentos refinados. E se você não corrige isso, você não tem evolução no teu quadro alterado de triglicérides. Corrigindo, você vai lembrar de mim, tá? Você vai lembrar de mim que você vai ver um resultado muito bom. O ideal é evitar sempre que possível açúcar refinado nas comidas. É aquela história de que eu peguei um cafezinho, está um pouquinho amargo, eu vou acrescentar mais açúcar. Não, você não vai fazer isso. Você vai habituar o seu paladar para consumir aquele cafezinho mais amargo mesmo. É tudo questão de hábito. Se você consumir o café amargo por 21 dias, você consegue habituar o teu paladar. Só que aí você precisa ter disciplina e força de vontade. Pensar assim, é pro meu bem, é para uma melhora, é para a evolução da minha saúde. Por mais que hoje eu gosto muito do alimento extremamente doce, da bebida extremamente doce, eu sei que isso não é benéfico para o meu organismo. Eu sei que isso está prejudicando a minha saúde. Então eu vou ter disciplina, determinação e me empenhar para tentar consumir a bebida, o alimento no seu sabor natural. E aí você vai ver que depois de 21 dias fazendo isso, pensando dessa forma, o seu corpo, o seu organismo, o seu paladar
já vai aceitar essa bebidinha mais amarga. Você já vai começar a gostar desse amargo. Hoje você gosta do doce porque você acostumou o seu paladar com isso. Você viciou o seu paladar. Então você precisa desviciar o seu paladar disso. Você vai ter força de vontade em ingerir esse cafezinho mais amargo por 21 dias. Depois você me conta se deu certo ou não, tá? Outra coisa que você tem que fazer é evitar alimentos que contêm muito açúcar. O que contém muito açúcar que você gosta? Chocolate é uma coisa que eu vejo a mulherada consumindo com muita frequência e contém muito açúcar, precisa ser evitado se o teu nível de triglicérides no sangue está alterado. Refrigerante, que não acrescenta nada na saúde, tem que ser evitado. Comidas industrializadas, bolacha recheada, um sorvete, porque além de gordura hidrogenada tem uma quantidade muito grande de açúcar. Todos os tipos de doce, por mais que você vai pensar assim, tá chegando o Natal, tem figo, tem pêssego, é doce de fruta, eu posso. Não, não pode. Teu triglicérides está alterado, você precisa se cuidar, você não vai consumir isso. Se consumir, é um pedacinho para experimentar. Coloca na boca, deixa o negócio derreter lá para render, para fazer de conta que você ingeriu uma quantidade grande, mas você não vai consumir em excesso. O ideal é que você evite mesmo. Evitando, teu nível de triglicérides vai ser reduzido. Essa gordurinha que é mal-vinda, tá? Mal-vinda, existe essa palavra, gente? Que não é bem-vinda pelo nosso organismo, vai ser eliminada. É dessa forma. Muitas pessoas erram também quando eu peço para reduzir quantidade de açúcar, consumindo muita fruta. Às vezes a pessoa já até atendi gente que fala assim, Marília, mas fruta não é saudável? Sim, extremamente saudável, mas tem que ser ingerido na quantidade correta. Todo excesso traz um malefício. Mesmo que seja do melhor alimento do mundo, todo excesso ele vai te trazer um malefício, vai ser um trauma, vai ser daqui a um tempo você não conseguir nem olhar, nem pensar mais que existe aquele alimento. Ou, em termos de fruta, a fruta é muito bem-vindo para o nosso organismo, é saudável, tem bastante nutriente, tem fibra, mas para quem está com triglicérides alterado, se consumir a fruta em excesso, ele vai continuar alterado, porque tem a frutose. Então não adianta você pensar assim, eu vou tirar o pão, o macarrão, eu vou tirar o chocolate, o refrigerante, mas aí eu vou sentar depois do almoço e vou chupar 5 laranjas que eu gosto, já que eu não posso tomar o refrigerante. Ou então, deu vontade de comer doce, eu vou pegar e comer 3, 4 bananas seguidas, porque banana é saudável, eu posso. Não, não pode, tem frutose. E questão de suco de fruta, mesmo que seja natural, é outro erro que eu vejo com muita frequência. Suco de fruta natural. Marília, não tomo mais refrigerante. Eu tomo todos os dias na hora do almoço um copo de suco de fruta natural, um copo de suco de laranja sem açúcar, tá? Tô bem, né? Tô fazendo certo. Não tá. Se o seu triglicérides está alterado, não está fazendo certo. Para você preparar um copo de suco de laranja, você vai utilizar mais ou menos de 4 a 5 unidades de laranja ali. Você vai aumentar muito essa frutose na tua corrente sanguínea. Então, não, você vai evitar. Você sente a necessidade de alguma coisinha ali pós-almoço e pós-jantar? Pega uns 2 morangos ou então pega uma fatia de abacaxi. E lembre-se que você não pode exagerar na quantidade da fruta, tá? Pensa assim, estou com triglicérides alterado. Reduz para 2 ou 3 frutas por dia. Estou falando aqui grosseiramente para te ajudar, tá? Reduz para isso, para você conseguir controlar. E mesmo assim, realizou exames, percebeu que não abaixou tanto, você precisa ser mais radical com você. Você precisa reduzir ainda mais essa questão de doce e ainda mais essa questão de fruta, tá? Seja radical para você ganhar futuramente. Saia hoje da sua zona de conforto para você ganhar felicidade lá na frente, tá?
lembrem de mim, faça isso por você. É saindo da sua zona de conforto que você vai ter um resultado positivo. Ninguém que fez as mesmas coisas de sempre obtiveram resultados diferentes. Para você obter um resultado diferente de tudo que você obteve até hoje, você precisa sair da sua zona de conforto e executar coisas diferentes. Dessa forma, você vai ter um resultado maravilhoso, um resultado positivo, um resultado diferente do que te fez estar aí até hoje. Deixa eu voltar aqui, já falei do açúcar. Vou passar. Aumente o consumo de fibras para você conseguir reduzir o teu nível de triglicérides que está alterado. Você vai aumentar a ingestão de fibras. As fibras, gente, elas ajudam a diminuir a absorção de gordura e açúcar quando chega lá no seu intestino. É como se chegasse um monte de coisa junto, um bolo todo, e o teu intestino não entendesse assim: ai, isso é carboidrato, isso é doce, isso é... Não, ele absorve um pouquinho de cada e com isso o teu organismo, o teu intestino absorve menos da gordura e menos do açúcar que você ingeriu ali naquele momento. Agora, se você não ingerir a fibra, com certeza ele vai ingerir muito mais gordura e açúcar, tá? Então, por isso que você tem que ingerir bastante fibra. O que são fontes de fibras? Folhas são fontes de fibra, vegetais têm bastante fibra e frutas também têm bastante fibras. Só que eu já bati na tecla com as frutas aqui com vocês. Já te informei da fruta. Eu já te falei que você não pode exagerar na quantidade dela, porque também tem frutose e você precisa cuidar dessa questão desse triglicérides. Então, você vai caprichar em folhas, em vegetais, principalmente vegetais verde, de coloração verde e verde escuro. Então, vai almoçar, vai jantar, faz um pratão de folhas, pega aquele prato médio, um pires, prato de sobremesa, melhor. Pega um prato de sobremesa e capricha também de vegetal verde. Você vai perceber que você vai conseguir reduzir muito já no teu prato ali, na tua refeição, a questão de carboidrato, a questão de arroz, de batata, de mandioca. Isso tudo é carboidrato, isso tudo deve ser reduzido. Você vai reduzir na tua refeição e reduzir a absorção do mesmo quando ele chegar no seu intestino, tá? Então, a fibra é super importante, só que aprenda que é a fibra correta. Não vai errar com a questão da fruta novamente, tá? A fruta na quantidade correta. Não é para ficar sem consumir, mas também não é para exagerar. Diminuir a ingestão de carboidrato, igual eu já falei para vocês. Assim como o açúcar, qualquer outro tipo de carboidrato, seja simples, seja complexos, quando eles não são utilizados pelas nossas células, eles se transformam em triglicérides dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá? Então, qualquer tipo de carboidrato deve ser consumido com muita moderação. Deve ser evitado o excesso, tá? Então, você vai evitar o excesso de pão. Tem gente que come, acha que pode consumir pão integral e come 6 fatias de pão integral no decorrer do dia. Tá errado. Seu triglicérides está alterado, você tem que melhorar isso. Tem gente que mistura arroz com batata e macarrão. Olha a quantidade de carboidrato que você está colocando no seu prato. Está errado em tudo aí. Não é só na questão do triglicérides alterado, não. Está erradíssimo. Você está fazendo uma alimentação que libera muito açúcar na sua corrente sanguínea e, além de virar triglicérides, prejudica muito o teu emagrecimento. Se você não melhora teu nível de açúcar no sangue, você não consegue ter um resultado tão bom no teu emagrecimento. Então, cuidado com o excesso de carboidrato. Evite ao máximo possível se o seu triglicérides estiver alterado, tá?
Olha como que a gente consegue cuidar muito bem disso com a alimentação. Para que você vai ficar se entupindo de medicamento? Claro que quando o nível dele está muito alto, você precisa se medicar sim, o médico vai te medicar. Mas se você conciliar isso com a alimentação, você vai ter um resultado muito melhor e você vai conseguir uma melhora definitiva. Porque não adianta nada. Se medicou, corrigiu por um período, reduziu triglicéridos. Aí você vai e volta aos hábitos antigos novamente, se permitindo novamente muito doce, muito açúcar, adiciono açúcar no suco, no café, no chá, vou colocando aquele monte. Aumento a quantidade de carboidrato das minhas refeições, misturo mesmo, e aí eu aumento ele novamente. Olha o prejuízo de saúde, de vida que você está tendo. Então, se cuide para você não ter mais essas patologias, para você não adquirir mais. Trate a causa do seu problema. É a alimentação? Melhore a sua alimentação para o resto da vida. Você só tem a ganhar com isso. Um outro fator que te ajuda a melhorar muito o nível de triglicéridos na sua corrente sanguínea, no seu sangue, é fazer exercício físico diariamente. Por que fazer exercício físico diariamente? Porque o exercício físico ele melhora muito a saúde cardiovascular, tá? Quem pratica exercício físico melhora o nível do colesterol bom. E quando você melhora muito esse colesterol bom, quando você aumenta o nível do bom, você reduz automaticamente o triglicérides, tá? A quantidade de triglicérides dentro desses vasos sanguíneos. Então, o exercício, além de te proporcionar bem-estar, prazer, fazer com que você sinta menos necessidade de consumir doces, de consumir carboidratos, ele também te ajuda a melhorar muito o nível do seu colesterol bom, do colesterol que é benéfico para a sua saúde, e automaticamente esse triglicérides já é reduzido. Você já está ganhando com isso. Então faça todos os dias, tire 30 a 40 minutos para você cuidar de você, para você cuidar da sua saúde, para você prevenir também algumas patologias decorrentes da má alimentação, da falta de exercício. Então isso é um ato de autocuidado, um ato de amor próprio. Faça, você não fica meia hora, 40 minutos procrastinando, mexendo ali nos stories do Instagram mesmo. Então pega esse stories do Instagram, vai assistindo, fazendo exercício físico. Vai, coloca numa esteira, numa bicicleta, ou então esqueça que ele existe ali e tire para você fazer o seu exercício. Arrume um tempinho para a sua saúde, para a melhora da sua qualidade de vida. Dessa forma você verá bons resultados em tudo que você quiser. Uma outra questão que vai te ajudar a melhorar o teu nível de triglicérides no sangue, na corrente sanguínea, no teu organismo, é fazer lanchinhos intermediários. Eu acompanho muitas pessoas que falam assim: Marília, não estava com fome, não senti vontade de comer, eu preciso mesmo fazer uma colação no período da manhã, uma colação no período da tarde, que é o lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde. A minha resposta: se você não fizer esse lanchinho, você vai exagerar no almoço e no jantar? Você vai sentir a necessidade de consumir muito arroz, muito macarrão, muita batata no almoço e no jantar? Se a resposta for não, tudo bem. Se você não sentiu fome naquele momento e não sentiu a necessidade de fazer uma montanha na refeição seguinte, tudo bem. Agora, se você percebeu que você está pulando refeições, que você está almoçando 11 horas da manhã e jantando por volta de 20 horas, ficando muito tempo sem consumir nada, e aí a hora que chega no horário do jantar você quer comer até o zeboco da parede, tá errado. Você precisa fazer o seu lanchinho no período da tarde, porque você tem que controlar a quantidade de carboidrato da tua refeição, do teu jantar. E se você não conseguir manter um equilíbrio aí de fome, tipo, não estou sentindo fome, você não vai conseguir controlar esse carboidrato.
Quando a gente está com fome, você quer comer tudo, você come o que você não gosta, mas você come. Por quê? Você precisa satisfazer uma necessidade do seu corpo, do seu organismo. Você precisa dar um combustível para ele continuar executando tudo que ele precisa executar. E é aí que você come até sem ver. É aí que você vai fazer uma montanhona de arroz. É aí que está o erro, prejudicando ainda mais o teu nível de triglicérides no teu corpo, tá? Na tua corrente sanguínea. Então, sentiu que está sentindo muita fome? Está precisando de algo a mais na próxima refeição? Faça o lanche sim. Agora tá tranquilo? Não quero, não gosto, não tenho tempo, não tenho hábito, mas não está me prejudicando? Ok, faça o seu jantar na quantidade correta, que tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Mais uma dica: refeições ricas em ômega 3. Quem aí já ouviu falar também que o ômega 3 ajuda a controlar o nível de triglicérides quando está alterado? O ômega 3 é uma gordura que é muito benéfica para o nosso organismo, tá? Ele proporciona muitos benefícios. E um dos benefícios, qualquer dia eu acho que eu posso fazer uma live só informando os benefícios das gorduras boas, para vocês perderem o medo de consumir gordura boa. Muita gente que eu acompanho também tem medo, fala, estou com triglicéridos alterados, estou com colesterol ruim alterado, eu não vou consumir gordura, e acaba generalizando isso, acaba abandonando até as gorduras de boa qualidade. De boa qualidade você pode consumir, porque vai trazer um benefício para o seu organismo. Existem bastantes estudos já comprovando que quem faz pelo menos 2 refeições ricas em ômega 3 por semana consegue baixar o nível de triglicérides, tá? Consegue adequar o nível de triglicérides. E esse ômega 3, ele pode ser suplementado pós-almoço e pós-jantar, mas você consegue absorver ele também com peixes gordos, com chia, com castanhas. Se você gosta de peixe, mesmo que é aquele peixinho gordinho, pode consumir, que ele é rico em ômega 3 e ele vai te ajudar a adequar muito o teu nível de triglicérides, que é essa gordurinha que é prejudicial, essa gordurinha que pode entupir aí a tua veinha, tua corrente sanguínea, impedindo o fluxo sanguíneo e trazer um malefício muito grande para você. Então, se cuide, utilize todas essas dicas que eu te passei aqui e compartilhe essa dica, compartilhe essa live com todas aquelas pessoas que você sabe que precisa dar um pouquinho mais de atenção para a sua saúde, que precisa se cuidar um pouquinho mais, que precisa emagrecer, gente. O emagrecimento proporciona a adequação do triglicérides também, porque você vai adequar a sua alimentação, você vai fazer exercício e automaticamente essa junção, essa adequação, essa diminuição de carboidrato vai fazer com que tudo seja adequado no seu organismo, seu peso, seu triglicérides, seu colesterol, se tiver alterado. Diabetes também, tá? Tem muito a ver com a questão do triglicérides alterado, porque diabetes é desenvolvida de acordo com quantidades excessivas de carboidrato. Quando você adequa um fator, você já vem adequando muitos fatores no seu organismo. Você já vem controlando muitas patologias. Você já vem ganhando muito em saúde e qualidade de vida. Então, por isso que eu sempre te falo, se cuide. Olha como que a alimentação é importante para a tua máquina, que é teu corpo de sobrevivência. Sua máquina de sobrevivência, né? O seu corpo. Então, se cuide mesmo, se ame e se cuide muito. Hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Quero deixar um beijo gigante para todo mundo e falar para vocês que em janeiro está chegando novidade, tá? Eu espero vocês bem antenadinhas aí para a gente emagrecer muito, muito, muito em janeiro. Beijo e fui!